Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um culto nesta manhã de domingo, culto online, dia 12 de abril de 2020. Comemoramos a Páscoa do Senhor. Quero convidar você a se unir conosco nesse tempo, na presença de Deus, aí onde você mesmo está, para cultuarmos a Deus juntos. Vamos ouvir o prelúdio e assim se dá início ao nosso culto. Estamos alegres especialmente hoje, irmãos, porque comemoramos a vitória do nosso Salvador. Jesus ressuscitou. Aleluia! Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Marcos, capítulo 16, de 1 a 8. Leamos todos juntos. Ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Glória ao nosso Salvador. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós somos felizes, ó Deus, por pertencermos a Ti, por termos a convicção em nosso coração de que Cristo morreu e ressuscitou, Senhor. É o que nós comemoramos hoje com alegria, com gratidão, com reconhecimento, com humildade na Tua presença. Vimos aqui, Senhor, para Te render um culto agradável, porque sabemos que, mediante o Senhor, o nosso Salvador, podemos nos achegar confiadamente à Tua presença, buscar o Senhor e sermos aceitos pelo Senhor, porque fomos comprados pelo sangue dele naquela cruz, Senhor. Recebe, pois, o nosso culto, abençoa cada um que está conosco, participando deste culto, onde quer que esteja. Edifica-nos, ó Deus, alimenta-nos pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você agora, irmão, irmã, a termos um tempo de confissão de pecados, de gratidão a Deus, porque nesse sacrifício nós temos a certeza de que Deus perdoa os nossos pecados, cobre todas as nossas faltas e nos purifica. Vamos então orar, um tempo de oração silenciosa. Depois eu vou pedir ao Tiago que nos eleve a Deus numa oração de confissão.
Senhor Deus e Pai amado, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, tendo essa oportunidade, Senhor, de estamos cultuando a Ti, ó Pai, mesmo nesse tempo. Peço que nos dê sabedoria, ó Pai, para continuar seguindo conforme o Seu plano, Pai, que tem para o Seu povo. Que nós possamos, nesse momento, nos unir mais, Senhor, como igreja, como irmãos, né? Termos mais momentos de comunhão, mesmo que longe presencialmente, mas unidos em coração, Pai. Vem te pedir, Senhor, por todas as pessoas, ó Pai, todos os nossos pecados, Senhor, que o Senhor esteja, ó Pai, nesse momento. Porque Tu sabes, Senhor, o coração de cada um, Senhor, a dificuldade que cada um tem passado nesses tempos difíceis, ó Pai. Nos perdoe, Senhor, por, mesmo nesse momento, Senhor, não estamos buscando tanto a Ti como deveríamos, ó Pai. Nós já sabemos que o tempo não é mais uma desculpa para isso, e nós vamos Te pedir, ó Pai, para nos ensinar a sermos bons filhos, ó Pai. Tudo isso Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos cantar, irmãos, uma linda melodia, é o hino de número 104 do nosso inário. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me e é meu Salvador, dou toda a glória a Ele, meu mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Vamos orar, irmãos. Nesse tempo de oração queremos consagrar os dízimos e ofertas que os irmãos têm entregado à tesouraria da igreja, em fidelidade, em gratidão, em reconhecimento, em adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti pelo privilégio que temos de devolver parte daquilo com que o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Agradecemos por esse entendimento, por esse privilégio, pela alegria de saber que temos investido não só as nossas vidas, não só a nossa santidade, mas também os recursos que temos recebido, que temos administrado pessoalmente. Abençoa esta igreja, Senhor, abençoa aqueles que vão conduzir esses recursos para as finalidades que glorifiquem o Teu nome, Senhor. Pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Vamos ouvir agora, irmãos, a palavra de Deus, que vai ser nos trazida pelos pastores do presbitério São José dos Campos. Nós estamos num culto especial de Páscoa e o título da mensagem que os irmãos vão nos trazer é as 7 palavras da cruz. Ouçamos com atenção e em humildade perante nosso Deus.
Meus irmãos, a primeira palavra da cruz é a palavra de perdão. Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor Jesus, ele passou por angústias terríveis no Getsemane, foi abandonado pelos seus discípulos, odiado pelos seus algozes que tiveram inveja dele, julgado e condenado injustamente. E assim ele caminha com a cruz para o Gólgota, já crucificado e sentindo as dores físicas, ele manifesta completa serenidade, amor perfeito e proclama: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus amados, esta é a primeira palavra da cruz. Não é uma palavra de vingança, uma palavra de juízo, de condenação aos seus algozes, e muito menos a multidão que zombava dele, proferindo palavras de escárnio como: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Mas a palavra que vem da cruz é a palavra de perdão. O Senhor Jesus pede ao Pai para perdoar os seus assassinos e atenua a culpa deles, porque eles não sabem o que fazem. A dívida era realmente impagável, mas ele pede ao Pai o perdão para os pecadores endividados. Meus irmãos, o ato na cruz e a mensagem que emana da cruz é de perdão, de reconciliação e não de condenação. Jesus está sofrendo a nossa condenação para nos livrar da morte pelo perdão. Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus está nos ensinando a semear o perdão, como ele já havia nos ensinado a orar pedindo perdão como nós perdoamos. Mateus 6,12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Meus amados, o perdão é uma característica do cristão, ensinado em toda a Bíblia e é praticado por Jesus na cruz. O nosso grande desafio: não espere que o seu ofensor venha até você e peça perdão. Tome a iniciativa e vá até ele e ofereça perdão. Mateus 16, ou melhor 18:15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Oferece o perdão. Toma a iniciativa da reconciliação. Não semeie discórdia, mas reconciliação. Não incentive a guerra, mas trabalhe pela paz. Não haja como os incrédulos, mas como verdadeiros filhos de Deus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Passemos à segunda palavra da cruz. Graça e paz, irmãos e irmãs. Passo a compartilhar a segunda palavra que o Senhor Jesus disse na cruz do Calvário. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Essa segunda frase que Jesus disse, ele disse em resposta a um dos 2 malfeitores que estava sendo crucificado com ele. Essa segunda frase que Jesus disse é o cumprimento escatológico do que disse o profeta Isaías: em sua morte esteve com malfeitores. Essa segunda frase
ela aponta para o mistério da salvação, que é dada a um homem indigno. Um malfeitor que reconhece o seu crime. Um malfeitor que declara ao outro malfeitor: nós estamos aqui porque cometemos crime, ele não. Um malfeitor que dá indícios de um arrependimento. Um malfeitor que dá sinais de que crê que Jesus Cristo é o Salvador. E então suplica pela sua vida. E é justamente a esse malfeitor que é oferecido o favor divino. Um homem indigno. Mas há alguém que é digno da salvação? Evidentemente que não. E é a esse malfeitor que Jesus afirma: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E quando Jesus faz essa afirmação, ainda hoje, Jesus não está fazendo uma afirmação com referência de tempo na perspectiva humana. Jesus está fazendo essa afirmação ainda hoje a partir do fato de que aquele homem fora realizado a obra soberana de condução do arrependimento, de reconhecimento de que Jesus Cristo é o Salvador. E quando ele suplica: quando voltares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus então diz: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é quando, um tempo futuro, mas sim a partir do já. Porque a obra redentora, ela foi planejada na eternidade. Ela acontece aqui na história, mas ela fora planejada na eternidade. E quando Jesus diz: estarás comigo no paraíso, Jesus está fazendo aqui menção do jardim, que é apresentado no Apocalipse capítulo 22, onde há rios, onde a árvore da vida está no meio, e aí então nós temos a provisão de tudo e de todos. E a presença do Cristo glorificado, governando em seu excelso e sublime trono. E a promessa ao malfeitor que ele estaria nesse reino, nesse paraíso, não é porque ele mereceu, mas sim porque ele teve o acesso, a graça, a fé salvadora lhe foi dada. Sim, porque o acesso que ele obteve foi declarado por aquele que é o único caminho pelo qual se pode obter salvação. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, nós temos a afirmação conhecida: pela graça sois salvos, mediante a fé, nos méritos de Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, senão a obra redentora de Cristo Jesus. Somente por Ele é que temos salvação, não por méritos, mas sim por Ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. A terceira palavra da cruz é a solidariedade, o cuidado de Jesus para com sua mãe. Nós vemos no Evangelho de João, capítulo 19, verso 26 e 27, quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Queridos, Jesus Cristo estava preocupado no momento da cruz com a sua mãe, não consigo mesmo, com seu sofrimento. Estava ali na cruz desde as 9 horas da manhã até as 15 horas, durante 6 horas, sofrendo as agonias
o sangue derramado, a dor, a sede. E nesse momento Jesus olha para a sua mãe que ali está. Ele tem um cuidado especial com a sua mãe, confiando-a ao apóstolo João. Ele mostra que nós podemos e devemos nos preocupar com os nossos familiares. Ele tem um cuidado especial mesmo estando pregado na cruz. É impressionante o cuidado de Jesus Cristo, mesmo crucificado. Ele deveria ser alvo de todos os cuidados, pois estava sofrendo dores, estava derramando seu sangue. Ele deveria estar sendo cuidado. E aí ele vê sua mãe e olha para a necessidade dela, o seu destino e o seu futuro, como seria posteriormente à sua morte. Lembrando que os irmãos de Jesus já ainda não não conhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E também, pelo tempo, José possivelmente já esteja morto. Os cuidados que Jesus dá à sua mãe, preocupado com a sua necessidade, com o seu futuro, não estando ele mais entre nós. Jesus Cristo está voltando-se a cuidar daqueles que são seus, dos seus familiares. A pergunta e a lição para nós hoje deve ser muito diretamente aos nossos familiares, os cuidados que temos com ele, mesmo nas dificuldades, nas lutas que enfrentamos. Nós podemos pensar na nossa mãe, no nosso pai, naqueles que têm a carência e a necessidade dos nossos cuidados. A pergunta é: você tem lembrado da sua mãe, do seu pai? Você tem tido um tempo para ligar para ela, para passar um tempo com ela, ver quais são as suas necessidades espirituais, emocionais? Se sua mãe não está aqui perto de você, na sua cidade, você tem dado uma atenção especial? Lembramos dos nossos familiares nas suas necessidades, não nos esquecemos deles, temos um cuidado especial para com aqueles que são nossos. Jesus Cristo tem um cuidado especial com aqueles que são da sua família. Você precisa ter um cuidado especial com aqueles que são seus. Jesus cuida emocionalmente, cuida fisicamente, cuida espiritualmente daqueles que são seus. Assim nós podemos tirar uma lição desta palavra da cruz, o cuidado de Jesus e a sua solidariedade para com aqueles que lhe são próximos. O amor que ele demonstra mesmo estando em sofrimento. Que Deus abençoe a sua palavra. Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, essa é a quarta palavra de Jesus na cruz. Mateus capítulo 27, verso 45, registra que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele clama por Elias. Eu quero ler ainda Evangelho de João, capítulo 17, verso 1, que diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Isso Jesus disse naqueles momentos que antecederam a sua caminhada com seus discípulos até o jardim do Getsêmani. E a cena do Getsêmani nos dá uma percepção melhor do que significa a quarta palavra de Jesus na cruz. No Getsêmani, Jesus ora ao Pai mais de uma vez, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo seja feita a sua vontade. Certamente, o cálice a que Jesus se refere não são as angústias da cruz, como a coroa de espinhos, a lança que lhe transpassaria, os cravos nas mãos e nos pés, os açoites
os insultos. Mas o cálice a que Jesus se refere é exatamente o abandono de Deus. A maior angústia que Jesus sentiu foi esta, o abandono de Deus. E é nesse momento que Jesus experimenta o próprio inferno. Você e eu nunca saberíamos o que Jesus sentiu, porque quando ele foi desamparado, foi para que você e eu pudéssemos eternamente ser amparados. Isaías capítulo 53, verso de número 10, diz assim que ao Pai agradou moê-lo. Não que o Pai tenha tido alegria, prazer, mas era necessário que a justiça da lei caísse sobre os pecadores. E o pecado tem uma maldição consigo. Quando Jesus é enviado para morrer na cruz, ele não apenas leva o nosso pecado, mas também a nossa maldição. Você e eu podemos celebrar dizendo: Jesus morreu na cruz para me salvar. É verdade, mas essa é uma verdade secundária, porque o propósito da morte de Jesus é aquilo que ele diz em João capítulo 17. Pai, glorifica o teu filho, para que eu também possa glorificá-lo. O propósito máximo da cruz é mostrar a glória de Deus Pai. O propósito principal da cruz, do desamparo de Jesus na cruz, é mostrar um plano maravilhoso de salvação que está sendo executado pelo Deus eterno, todo-poderoso, que se revela não somente como um Deus de justiça, que dá uma lei pesada, mas que dá também agora a remissão da maldição e da consequência do pecado, por causa do sangue de Jesus. Houve trevas, diz o texto. Quando o povo estava para sair do Egito, a 9ª praga do Egito foram trevas. Foram as trevas que antecederam o momento do sacrifício do cordeiro para que o seu sangue fosse passado nos umbrais das portas. As trevas indicam que, portanto, o Cordeiro de Deus estava sendo imolado. É Deus quem o entrega. Ao mesmo tempo é Deus quem o abandona, para que na sua plena humanidade ele sinta todas as angústias e ele sente todo o desamparo do Pai, para que você e eu pudéssemos ser eternamente amparados. Mas mesmo assim, o propósito maior da cruz é revelar aquele que desamparou o Filho e aquele que amparou a você e a mim. É revelar a glória de Deus. Portanto, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus te abençoe. O texto que vamos ler é de João 19:28, que diz: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Esta frase é conhecida como a 5ª palavra de Jesus na cruz. Sabemos que a sede é a desnutrição da célula, quando o organismo vai buscar nos alimentos a água. E isto prejudica a nossa dieta alimentar e debilita o corpo humano. Para entendermos a debilitação de Cristo, podemos começar lá no jardim do Getsêmani, onde em agonia ele suou sangue. Ali, água e sangue Jesus perdeu por um bom tempo. Depois dali ele foi levado para o Sinédrio. No Sinédrio, sendo julgado pelas autoridades eclesiásticas, ele foi torturado. E ali ele recebeu murros, bofetadas, mais água e sangue perdendo naquele julgamento. Depois foi levado para Pilatos. Em um dado momento, Pilatos mandou surrar a Jesus. E os soldados, então, com aqueles chicotes,
batiam um após outro, dilacerando assim o corpo de Cristo. Poderia morrer com aquela surra. E aí então ele é condenado à morte e teve que ir até o topo do Calvário, de um caminho íngreme, carregando a cruz. Não é sem razão que ele cai no caminho e é necessário que Simão Cirineu o ajude a chegar até lá. Lá chegando, pregam mãos e pés de Cristo com cravos, e ali ele fica do meio-dia até as 15 horas da tarde, em sol quente, perdendo água e sangue, até a sua última gota. Neste sofrimento todo de Cristo, nesta agonia, no clímax de todo este sofrimento, Jesus exclama: tenho sede. Como? O Senhor, Criador do universo, Criador das águas, dos mares, dos rios, das nuvens, exclama: tenho sede. Sim, o Deus Todo-Poderoso se fez homem, o Senhor soberano do universo se fez servo. É bom lembrarmos as palavras de Paulo em 2 Coríntios 8, verso 9. Sabemos da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza tornássemos ricos. Nós vemos que ali na cruz tinha uma sede em Jesus que estava sendo satisfeita. Que sede era esta? Isaías diz no capítulo 53, verso 11: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quando nós vamos ao autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 2, ali o autor nos informa: pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus então tinha uma sede na sua alma, uma alegria pela qual ele deu a sua vida na cruz. Que alegria era esta? De ser o Senhor glorioso, majestoso, de uma grande multidão, de todos os povos, tribos, línguas, das nações, que ele reuniria na sua segunda vinda para levá-los com ele no céu, chamando-os cada um na pregação do Evangelho, para a conversão, para arrependimento, e assim poder cada um de nós, redimidos pelo seu sangue, reinar com ele eternamente. Esta era a sede que estava sendo satisfeita ali na cruz. Jesus diz para todos que têm esta sede: se alguém beber de mim, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 7,37. Se você ainda tem esta sede de vida eterna, Jesus lhe diz: vinde a mim. Compartilho com os irmãos a sexta palavra da cruz, registrada no Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A sexta palavra da cruz é uma palavra de vitória de Cristo Jesus. Está consumado. No grego, tetelestai. O apóstolo João relata que, após tomar o vinagre, Jesus disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Não é exagero afirmar que das 7 palavras da cruz, 7 famosas declarações de Jesus lá na cruz do Calvário, nenhuma é mais notável do que esta, e somente João a relatou. Todos nós devemos perceber instintivamente que existe nesta expressão um significado tão profundo que aos homens faltam palavras para explicá-la.
Entretanto, não demonstramos irreverência ao imaginar os pensamentos que estavam na mente do nosso Senhor Jesus quando pronunciou estas palavras: a consumação de todos os sofrimentos que conhecemos e desconhecemos, os quais Jesus suportou como nosso substituto. A consumação da lei mosaica que Jesus viera cumprir, tornando-se o verdadeiro sacrifício pelos nossos pecados. A consumação de muitas profecias que Jesus viera concretizar. A consumação da grande obra da redenção do homem, a qual estava agora quase concluída. E tudo isto, sem dúvida, nosso Senhor Jesus Cristo tinha em mente quando disse: está consumado. Em todos os casos, um estimulante pensamento se destaca com clareza nesta famosa expressão. Nossas almas repousam sobre uma obra consumada, se confiamos na obra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não precisaremos temer se Satanás ou a lei procurarem nos condenar no último dia. Podemos descansar no pensamento de que temos um Salvador que fez, pagou e consumou tudo que é necessário para a nossa salvação. E apropriar-nos das desafiadoras palavras do apóstolo Paulo: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Romanos 8:34. Quando considerarmos nossas próprias obras, certamente podemos nos sentir envergonhados por causa de suas imperfeições. Mas quando consideramos a obra consumada de Jesus Cristo, sentimos paz, pois o preço por causa da dívida dos nossos pecados foi pago. A salvação do homem havia sido comprada. A reconciliação é completada. A justiça divina, a justificação eterna é produzida. Aleluia! Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses 2:14. Que Deus nos abençoe. Bom, coube a mim a última parte, né, das 7 palavras da cruz, e o texto que quero compartilhar neste momento, nesse dia especial, quando comemoramos a morte, né, e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o momento final da sua estada entre nós. Eu quero estar compartilhando com os irmãos o texto que se encontra em Lucas, capítulo 23, os versos 44 a 46, que diz assim: já era quase a hora sexta e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então estas foram as últimas palavras do Senhor Jesus ali na cruz, o momento em que ele expressa a sua agonia, depois de todo o sofrimento e tudo que ele passou por nós. Ele então descreve este sentimento, esta dor e este momento final da sua vida. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É interessante observar que estas últimas palavras de Jesus foram precedidas de 2 eventos, ou seja, trevas sobre toda a terra e o véu do santuário rasgado em 2 partes, de alto a baixo. As trevas não aconteceram por causa de um eclipse solar, como alguns incrédulos querem crer, mas foram trevas sobrenaturais. O rasgar do véu significou que o caminho para a presença de Deus estava agora aberto a todos por meio de um novo e vivo caminho, como está descrito em Hebreus capítulo 10, o verso de 19 a 22.
O fato de o véu ter se rasgado de alto a baixo mostra que não foi um homem que o cortou, mas sim o próprio Deus. Esse véu bloqueava a entrada para o Santo dos Santos, conforme está em Hebreus 9:3, onde separava ali o local do holocausto, onde o sacerdote teria que entrar apenas uma vez por ano para sacrificar por si mesmo. Então a palavra final da cruz, contendo o significado de toda a vida de Jesus, entrega e doação, representa a última dádiva de si mesmo a Deus. Nós morremos porque somos obrigados, embora inebriados pela vida no que ela tem de belo, fascinante e apaixonado pela morte no que ela tem de livramento e redenção. É sempre assim. Jesus, porém, morreu por um ato voluntário, conforme nós encontramos em João, capítulo 10, versos 17 e 18. E eu quero ler com os irmãos esse texto da Palavra de Deus, um momento final. Então, do próprio Senhor Jesus, ele demonstra isso, né, no seu ministério. Então, João 10, versos 17 e 18, que diz assim: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então nós temos aí esta palavra do Senhor Jesus, que ele o fez de forma espontânea. Muitos creem que esse grito em alta voz se deveu ao rompimento de algum órgão vital, tal como o coração, tendo sido realmente o que matou Jesus. Embora a palavra de Deus não menciona, né, os detalhes, mas esse é o pensamento de alguns. Vemos, portanto, que as últimas palavras de Jesus, ditas por Jesus em seu corpo mortal, constituíram uma afirmação de fé, tanto de confiança na certeza da misericórdia de Deus, como também de confiança na imortalidade da alma, porquanto Jesus, sendo homem, possuía uma alma humana imortal, e foi como homem que ele morreu e entregou essa alma a Deus, conforme é de todo homem. As suas últimas palavras, proferidas como homem mortal, afirmaram a sua fé na imortalidade. Essa fé é a chave de toda a esperança humana. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Desolação pode ser a palavra certa, mas não desespero. Pelo contrário, uma confiança inabalável que avançava em meio ao tumulto para respirar o seu último hálito. Outro ponto importante deste versículo é a humanidade autêntica de Jesus, porquanto foi na qualidade de homem mortal que ele morreu. Assim sendo, foi um homem verdadeiro que sofreu as dores e os opróbrios dos homens, tendo morrido a mesma morte dela. Que Deus assim nos abençoe e nos dê graça, né, para sermos gratos por ele que ele fez por nós na cruz do Calvário. Deus nos abençoe. Deus, muito obrigado porque podemos nesta manhã louvar, adorar, glorificar o teu nome. Obrigado pela alegria que temos da certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, e está à tua direita intercedendo por nós. Obrigado porque nesta manhã podemos celebrar essa data tão especial da Páscoa cristã, da caminhada em Cristo Jesus, nesta nova aliança que temos contigo, Senhor, o nosso único Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, a consolação, a plenitude, os dons, a vida de oração, vida no Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ouvir agora alguns avisos que vão ser dados à igreja e depois estaremos encerrando o culto. Obrigado, irmãos, por você ter nos acompanhado nesse culto desta manhã. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, nesse tempo de recolhimento. Queremos lembrá-lo dos nossos canais de comunicação no YouTube. Coloque lá a Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite ou IPSAT Mídia. Também no nosso site ipsat.org.br e no Facebook, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Deus possa assim te abençoar. Compartilhe esses canais com familiares e amigos para que a palavra de Deus também os alcance. Queremos lembrar dos canais de comunicação com o Conselho da Igreja, com a Junta Diaconal, especialmente o telefone do Tiago, presidente da Junta, está aqui aparecendo para você. Qualquer necessidade, entre em contato com o nosso irmão, ele providenciará um auxílio para você. Deus abençoe, um bom domingo, até o culto da noite.